Olá, este é o canal da Igreja Presbiteriana Independente Vida Plena. Uma comunidade simples e acolhedora que busca viver como Jesus ensina. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Enquanto aguarda o início do culto, aproveite e se inscreve em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toda quinta-feira, às 8 horas, realizamos nosso culto de oração pelo Zoom. E aos domingos, às 7 horas, celebramos o culto em nosso canal do YouTube. Para mais informações, entre em contato conosco. Se você quiser contribuir financeiramente com nossa igreja, você pode realizar depósito ou transferência em uma de nossas contas. Nossa celebração já vai começar. Se você deseja nos conhecer melhor, siga-nos em nossas redes sociais. Olá, muito boa noite. Que Deus, em sua infinita graça e bondade, abençoe a sua vida e abençoe esse nosso momento de culto e adoração a Ele. Eu quero convidar você, nesse momento nosso inicial de culto, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Me acompanhe nesse momento de oração. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus a sua vida. No primeiro momento, eu quero convidar você a reconhecer os seus pecados diante do Senhor e a reconhecer a necessidade que você tem do perdão de Deus. Faça isso. Ore você mesmo aí na sua casa. Aproveite esse momento, fale com Deus. Peça perdão pelos seus pecados, sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, é poderoso para te perdoar, para te corrigir. Eu quero também aproveitar esse nosso momento inicial de culto e convidar você também a colocar diante de Deus qual é a sua aflição. Qual é a luta que você tem enfrentado? Quais são as suas preocupações? Apresente isso diante do Senhor em oração. Saiba que Deus está com você. Saiba que Deus conhece a sua dor. E saiba que Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Tenha esse momento de oração. Converse com o Senhor. Querido Pai, o Senhor que está bem perto de nós, conhece cada pessoa que nesse exato momento está conectado para participar deste culto. O Senhor sabe quantos estão aproveitando esse tempo para buscar a Tua presença em oração. Quantos de nós estão nesse momento confessando diante de Ti os seus pecados, pensando em seus erros, pensando naquilo que eles precisam mudar e corrigir em suas vidas? Querido Deus, tenha compaixão e misericórdia de cada um que clama nessa noite pelo Teu perdão. E os ajude a corrigir as suas vidas, para que eles possam assumir sobre si novas atitudes, que os ajudem a estarem bem próximos do Senhor e que os ajudem, ó Deus, a caminhar contigo. Querido Pai, o Senhor conhece também o coração de cada pessoa que está em comunhão contigo nesse tempo de culto. E o Senhor conhece exatamente qual é a dor e a angústia que cada coração está sentindo. Lutas, ó Deus, por causa de enfermidades,
lutas porque existe algum conflito familiar difícil de ser resolvido, lutas de pessoas que estão apreensivas por problemas financeiros ou por uma instabilidade no seu local de trabalho. Pessoas, ó Pai, que estão com entes queridos, pessoas amadas, hospitalizadas. Enfim, ó Deus, o Senhor sabe qual é a dor, qual é a angústia que cada um está carregando nesse momento. Pai querido, ouça com muito amor o clamor que cada pessoa faz ao Senhor, pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu amparo. E que o Senhor, em tua infinita graça, possa trazer ao coração de cada um a tua paz. E que cada um possa se levantar da sua aflição, com o coração cheio de esperança e com o coração cheio de confiança no teu amor e na direção do Senhor sobre as suas vidas. Acolha a oração que cada um está fazendo a ti nesse momento e traga a cada um a resposta às suas orações, de acordo com a tua perfeita vontade. Abençoe também agora esse nosso momento de adoração, de louvor, de culto. Que tudo ocorra para a alegria do teu coração e para o fortalecimento da nossa fé em ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos aproveitar esse momento para ter um tempo muito especial de saudação. Eu quero convidar você a abrir o seu WhatsApp, procurar alguém ali da nossa igreja mesmo, ou de repente algum amigo seu, ou algum familiar seu que há algum tempo você não vê. Envie a essa pessoa uma palavra de carinho, de amizade, uma palavra de saudação. Aproveite, se você quiser, compartilhe com essa pessoa o link desse culto, para que ela possa se conectar e participar junto com você. Isso é muito importante, muito importante. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, e hoje eu vou encaminhar aqui uma saudação especial para o Diego. Vou aproveitar também e mandar uma saudação para Karen. Oi, Diego, como você está? Nós estamos no nosso momento de culto e de adoração. É um tempo nosso para saudarmos uns aos outros, pessoas que faz tempo que a gente não vê. Eu quero hoje mandar essa saudação especial para você e também para Karen, desejando toda a bênção, toda a paz de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus os fortaleça na fé, que Deus os ajude em cada plano que vocês têm e que o Espírito Santo possa aperfeiçoar vocês no amor a Deus e também no amor que vocês têm um pelo outro. Grande abraço, saudade de vocês. Já mandou a sua saudação? Faça isso. É muito importante. É uma maneira da gente também cultivar a nossa comunhão, a nossa amizade um com o outro. Convido você a ir da sua casa mesmo, a cantar e a louvar junto com a gente nesse momento. Não tenha vergonha. Cante, louve ao Senhor da onde você está, junto conosco. Vem, esta é a hora da adoração.
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Certa vez, Jesus estava reunido com os seus discípulos. E os discípulos pediram para Jesus ensinar-lhes como eles deveriam orar. Então, Jesus recita para eles uma importante oração, que é conhecida por todos nós, que é a oração do Pai Nosso. E Jesus, ao deixar para os seus discípulos essa oração, ele deixou essa oração com um propósito. O propósito de que os discípulos conhecessem através dessa oração o modo como eles deveriam buscar a Deus. E o modo como eles deveriam confiar as suas vidas ao Senhor. Nós não devemos ter a oração do Pai Nosso como um amuleto em nossas vidas, imaginando que existe algum poder especial nessas palavras, então eu devo recitá-las como se fosse um mantra. Não, de modo algum. Não é por isso que Jesus nos ensinou essa oração. Nós devemos e podemos orar a oração do Pai Nosso, sabendo que essa oração é apenas uma diretriz que Jesus nos deu para que possamos também realizar nossas próprias orações. Ao orar a oração do Pai Nosso, nós estamos nos unindo a Jesus e também nos unindo um ao outro numa oração que é a oração modelo, mas é a oração que direciona as nossas orações. E por que essa oração direciona as nossas orações? Porque essa oração nos ensina a reconhecer que Deus é o nosso Pai. Essa oração nos ensina a atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. Essa oração nos ensina a buscar a vontade de Deus acima de qualquer outra vontade, acima da nossa própria vontade. Essa oração nos ensina que tudo que nós temos e que precisamos para a nossa vida vem das mãos de Deus para nós. É Ele que partilha tudo conosco, para que nós também possamos partilhar uns com os outros. É essa oração que nos ensina que nós devemos clamar para que o reino de Deus venha sobre a terra, que o reino de Deus se estabeleça aqui,
Devemos viver os valores do reino onde nós estamos, pois somos cidadãos do reino e não deste mundo. Devemos também confiar que somente em Deus nós temos forças para recebermos o perdão dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, mas é em Deus também que nós recebemos a força para perdoar aqueles que têm nos feito mal, aquele que tem nos ofendido. Por nós mesmos, não perdoamos ninguém. Mas uma vez que o amor de Deus está em nós, e nós de Deus recebemos o perdão, então nós somos revestidos de poder para também perdoar aqueles que têm nos ofendido. É por Deus que fazemos isso. E é nessa oração que aprendemos que a realidade do mal existe. As tentações, o tempo todo, tentam nos desviar dos propósitos de Deus. Mas é em Deus que nós temos o livramento de todo o mal. E devemos orar para que Deus nos proteja sempre. A oração do Pai Nosso nos dá a direção para a nossa própria oração. Então, orar o Pai Nosso e aprender tudo isso. Eu quero, nesse momento, convidar você a me acompanhar na oração do Pai Nosso. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso e eu quero convidar você a me acompanhar nesse momento. Que você possa, aí da sua casa também, orar junto comigo a oração do Pai Nosso. Não fique calado nesse momento, mas una-se a mim, una-se a outros irmãos na fé, irmãs na fé, para orarmos juntos a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, nós queremos interceder nesse momento, para que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida de todos nós. Que o Senhor nos conduza a vivermos segundo a tua vontade e nos conduza em tudo a prestar adoração somente a ti. Também nos ajude a termos o sustento que vem das tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a também superarmos as dificuldades e os conflitos, as lutas que temos em nossas próprias vidas. Ajuda-nos a ter fé para lidarmos com cada desafio que a vida nos apresenta. Ajuda-nos a cultivar o perdão, que a mágoa não tenha lugar em nossas vidas, mas que possamos estar libertos de todo ressentimento, praticando o perdão do Senhor. Proteja-nos, ó Pai, das obras do maligno. Proteja-nos, ó Deus, de toda tentação que nos leva a sermos lançados ao pecado, que possamos resistir com força e que possamos caminhar em obediência ao Senhor,
em obediência, ó Deus, à Tua palavra. Pai querido, reine em nossas vidas e governe tudo o que existe em nós para a Tua glória. Queremos também nesse momento, especialmente, louvar o Teu nome pela nossa igreja, pelo fato do Senhor nos manter firmes no Teu caminho, porque a nossa fé é sustentada não por nós mesmos, mas pela graça e pela presença poderosa do Senhor em nós. Muito obrigado por isso. E queremos Te louvar por todos aqueles irmãos e irmãs que têm participado da vida da igreja, orado em favor dela, da liderança. Irmãos e irmãs que têm envolvido em servir a Tua obra, em dar bom testemunho do Teu amor a outras pessoas. Te louvamos também por aqueles que têm colaborado, contribuído financeiramente para o sustento dessa comunidade, para a manutenção desta igreja. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor, seja sobre todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu quero, nessa noite, convidar você a refletir junto comigo a respeito de um tema que nós vamos começar a tratar hoje, mas vamos dar continuidade a esse tema nos próximos 2 domingos também. Quero convidar você para participar junto comigo de uma série de reflexões, de meditações no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel e também no capítulo 2, dos versículos 1 a 11 do primeiro livro de Samuel. Eu quero inclusive fazer um desafio a você para que nessas 3 semanas em que nós vamos meditar a respeito desses 2 trechos, da palavra de Deus, esses 2 capítulos, que você possa também na sua casa, durante a semana, abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel e ler esse texto. Nós vamos especialmente neste domingo e nos próximos 2 domingos conversar a respeito da história de uma mulher chamada Ana. E vamos falar sobre o agir de Deus na vida de Ana, diante da aflição que ela estava enfrentando. É uma mulher que tem uma aflição pessoal, familiar, que está consumindo ela e a deixando extremamente abatida. Mas Ana também é uma mulher que vive num contexto social, um contexto político, econômico, um contexto espiritual em seu país muito caótico e também muito aflitivo. Aliás, a aflição pessoal e familiar de Ana está, de certo modo, muito associado ao caos que existe naquele país, naquela nação. E é interessante que o agir de Deus sobre a vida de Ana traz algo transformador no coração dela, mas nos mostra também que a ação de Deus não só abençoa o indivíduo, mas a ação de Deus é poderosa para traçar um plano abençoador que envolve também outras pessoas. E de certo modo o que Deus fez na vida de Ana trouxe também reflexos abençoadores para as nossas vidas hoje. Porque Deus, Ele age de acordo com o seu plano na eternidade. E a eternidade é algo que Deus domina sobre toda a história, desde o seu início da história, a fundação da história, até a consumação da história. É o agir de Deus de maneira grandiosa. E aí quando Deus, ao longo da história, realiza algumas coisas muito pontuais, Ele não está apenas trazendo benefícios e bênção
para aquele momento histórico ali, mas ele está trazendo algo de bom que redundará em glórias por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu e você temos uma perspectiva da vida, temos uma perspectiva da história pequena, limitada. Estamos presos ao nosso presente, ao nosso dia de hoje. Mas Deus enxerga acima da história. E Ele tem a visão do passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Então, o agir de Deus no seu presente, o agir de Deus no dia de hoje, em sua vida, redunda em glórias a Deus para o futuro e promove bem sua vida para toda a eternidade. Eu quero tentar ajudar você a compreender isso a partir da história de Ana. E ao olharmos a história de Ana, nós vamos conversar acerca do seguinte tema: a glória de Deus em minhas aflições. A glória de Deus em minhas aflições. Eu sei que é muito difícil nós pensarmos que as nossas aflições possam, de alguma maneira, ser oportunidade para glorificar a Deus. Eu sei que é muito difícil nós imaginarmos que a nossa dor pode nos conduzir a nos prostrarmos em adoração ao Senhor. É muito difícil imaginarmos que as privações que sofremos na vida, que as frustrações pelas quais nós passamos, possam ter em si algum aspecto glorioso que nos ajuda a aproximarmos da vontade de Deus. Eu sei que é difícil nós entendermos isso. E é difícil mesmo, porque quando nós estamos consumidos pelo sofrimento, quando nós estamos consumidos pela dor, nós só conseguimos enxergar o mal que isso nos provoca. E não conseguimos nisso enxergar o amor de Deus, enxergar o cuidado de Deus, e enxergar a misericórdia de Deus. Entretanto, ainda que os nossos olhos estejam obscurecidos, tampados, e quando estamos imersos ao sofrimento, nós só conseguimos enxergar a dor que está à nossa frente, ainda que isso aconteça, e ainda que a gente não compreenda as razões pelas quais estamos passando pela aflição que estamos enfrentando, ainda assim, Deus, Ele é o Rei sobre toda a situação, inclusive pelas situações difíceis, pelas situações ruins. Deus é Rei, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo isso. E é Ele quem está conduzindo a nossa vida. E de alguma maneira muito especial, Deus de alguma maneira nos conduz a contemplarmos a sua glória em nossas vidas. É isso que acontece na história de Ana. E eu quero começar a conversar com você hoje sobre a história de Ana. E nós dividimos aqui a história de Ana em 3 cenas. São 3 cenas que o texto nos apresenta sobre Ana. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira cena, que é a oração. Oração. Então, a glória de Deus está sobre a aflição de Ana quando ela se propõe a orar.
E é isso que nós vamos ver hoje. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, eu não te esquecereis, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu rosto já não era triste. O seu rosto já não era triste. Querido Deus, ilumine a nossa meditação agora nas verdades desse texto que nós lemos. Ajuda-nos a ter a experiência que Ana teve
de encontrar a glória do Senhor em nossas vidas por meio da oração. Em nome de Jesus. Amém. A glória de Deus sobre as nossas aflições é algo que é fundamental nós nos atentarmos, nós percebermos. Mas como é difícil. Entretanto, quando nós colocamos o nosso coração em submissão à palavra de Deus, nós percebemos que é o próprio Deus quem nos conduz a enxergar a sua glória, mesmo diante da escuridão que o sofrimento impõe sobre as nossas vidas. Diante do sofrimento, a escuridão é imensa e a nossa alma se abate e se angustia, mas é em meio ao sofrimento que nós enxergamos o raiar da luz, da glória de Deus, que nos enche de esperança e nos ajuda a seguir em frente, nos ajuda a caminhar. Porque ainda que nós não consigamos compreender as razões pelas quais nós estamos sofrendo, nós podemos compreender, por meio das nossas aflições, a grandeza de Deus e a grandeza do seu amor sobre nós. A história dessa mulher é a história de uma mulher que está extremamente abatida. Essa mulher está extremamente aflita. O texto descreve a tristeza dessa mulher utilizando várias palavras muito fortes. O texto fala que essa mulher vivia extremamente triste. Ela não conseguia se alimentar bem. O texto diz que a alma dessa mulher vivia amargurada. O texto declara também que era grande a sua ansiedade e que essa mulher vivia dentro de si cabisbaixa, e ela vivia dentro de si em constante aflição. Nada era capaz de trazer ao coração dela algum tipo de alegria ou algum tipo de satisfação. E qual é a razão da tristeza dessa mulher? O que é que está por detrás dessa aflição? O texto vai dizer para nós que essa mulher, Ana, era casada com um homem chamado Eucana. E o texto nos diz algo muito delicado. Porque o texto nos diz que Eucana, ele não era apenas casado com Ana, mas Eucana era casado também com uma outra mulher, chamada Penina. E aqui está uma coisa que a gente precisa se ater quando lemos a Bíblia. Quando nós olhamos os textos do Antigo Testamento, nós percebemos que os homens eles eram muitas vezes casados com mais de uma mulher. E normalmente a gente diz, olha, lá naquele tempo era permitido isso. Entretanto, a gente às vezes ignora um fato que nós não podemos ignorar. De que viver dessa maneira, tendo mais de uma mulher, mais de uma esposa, é viver longe dos princípios estabelecidos por Deus. Porque o fato de que no meio do povo de Deus, lá do Antigo Testamento, os homens eram casados com mais de uma mulher, o fato disso acontecer não queria dizer que essa era a vontade de Deus, que isso era aprovado por Deus. Não, não era.
Porque o padrão de Deus para o casamento é aquele que foi estabelecido no jardim do Éden, quando Deus criou Adão, e em seguida Deus criou para Adão uma mulher, uma companheira. E a Bíblia vai nos ensinar que a vontade de Deus é que o homem tome para si uma única mulher, para ser a sua esposa, para ser a sua companheira. E isso é tão maravilhoso, que é exatamente por essa razão que a Bíblia condena relacionamentos em que a gente não se mantém fiel e não mantém exclusividade a uma única pessoa. Mas a gente vive vários relacionamentos. Isso é desagradável a Deus. Aquela sociedade era uma sociedade corrompida. E é importante você notar uma coisa. A história do primeiro livro de Samuel, dentro do contexto histórico, ela está em sequência de um livro da Bíblia chamado Juízes. E o livro de Juízes é um livro que nos conta coisas horríveis que aconteciam no meio do povo que havia sido chamado para ser povo de Deus e que havia sido chamado para viver na terra de Canaã como uma terra abençoada por Deus e como uma terra onde eles viveriam valores de Deus a ponto deles se tornarem ali exemplo para outras nações. Mas o livro de Juízes nos diz que o que aquele povo vivia lá naquela terra era algo totalmente contrário à vontade de Deus. Se você já assistiu Cidade Alerta, Brasil Urgente, e já viu aqueles programas que mostram atrocidades e violências terríveis, aonde mostra pai abusando da própria filha, mostra filho assassinando a própria mãe, mostra ali conflitos e batalhas entre pessoas que provocam assassinato por bobagens. Se você já viu esse tipo de coisa, você pode ler o livro de Juízes e você vai encontrar isso lá. Abusos, violência contra a mulher praticado de maneira coletiva. Você já viu reportagens sobre isso? Juízes diz que isso acontecia lá na terra de Canaã. Terra que era para ser a terra abençoada por Deus, a terra do povo de Deus, a terra do povo que deveria ser exemplo para outras nações. O livro de Juízes nos mostra que houve períodos em que Deus levantou homens e mulheres para serem juízes, para governarem ali, e houve tempos de paz, houve tempo de reconciliação com Deus, houve tempo em que tudo estava alinhado de acordo com a vontade de Deus, mas o livro de Juízes diz que isso não permanecia sempre, porque o povo voltava a cair nos seus pecados e voltava a desobedecer ao Senhor. E há uma frase no livro de Juízes que se repete com frequência. E o último versículo do livro de Juízes termina com essa frase, que é a frase que diz o seguinte, que não havia rei sobre aquele povo, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não havia rei e cada um fazia o que quisesse. Era uma geração em que cada um vivia a sua própria verdade, o seu próprio valor, o seu próprio prazer. E se a minha verdade, de alguma maneira, agride a sua verdade, nós estamos em um conflito e eu vou te derrubar, ou você vai me derrubar. Era assim, era uma terra sem lei, era uma terra sem ética, era uma terra sem moral, era uma terra sem referenciais.
Será que isso nos lembra a sociedade em que nós vivemos? Em que verdades absolutas estão sendo jogadas no lixo? E cada um pode se levantar com a sua própria verdade? Será que nós estamos vivendo numa sociedade também em que valores absolutos não existem mais? E cada grupo pode ter o seu próprio valor? Será que nós também não estamos vivendo numa sociedade em que os princípios apresentados pela Bíblia, que durante anos, e até hoje, de algum modo, fundamenta a nossa legislação em alguns aspectos, esses valores, esses princípios estão sendo jogados no lixo e de alguma maneira estão querendo desprezar isso? Nós vivemos numa sociedade tão obscura quanto aquela. Mas há um aspecto que você tem que se ater também. Deus havia separado o povo de Israel para viver em Canaã. E para ali de Canaã, aquele povo viver os valores de Deus, viver a adoração de Deus. E ali de Canaã, esse povo ser exemplo para outras nações. Para que as outras nações pudessem adorar a Deus. Mas aquela nação se corrompeu. E Deus disse, olha, vocês vão viver naquela terra e eu os abençoarei. E um dos sinais da bênção que eu darei a vocês é que vocês terão fartura. É que vocês irão crescer, se desenvolver. E um dos sinais de que eu estou com vocês é que na terra de vocês não haverá aborto e nem a esterilidade entre as pessoas. Não haverá mulher estéril. Consequentemente, também não haveria homem estéril. Isso está lá no Êxodo, capítulo 23. A partir do versículo 24, 25, 26. Mas aquele povo deveria estar submisso a Deus. Mas quando lemos a história de Juízes, nós nos assustamos. Porque há várias histórias de pessoas estéreis, histórias de sacrifícios de crianças, de abortos. Uma desvalorização da vida que vemos presente também em nossa sociedade. Perceba que o texto, ao falar da aflição de Ana, o texto está nos mostrando que essa mulher está vivendo num cenário em que cada um vive segundo a sua vontade. Então, o marido dela, ele vive uma relação com Deus muito ambígua, muito contraditória, porque ele respeita alguns valores e alguns princípios estabelecidos por Deus, mas outros padrões e outros princípios ele desrespeita, porque é uma sociedade que está rachada, dividida, que não vive em integridade com Deus, mas vive com Deus pela metade. E essa mulher então é casada com ele e divide o seu marido com outra mulher, porque cada um vive como quer naquela época. É isso que o texto está querendo nos apresentar. Será que não existe entre nós gente assim? Que caminha pela metade com Deus? Que não é íntegro diante do Senhor? Que adota certos princípios de Deus como verdade para a sua vida, mas outros tantos princípios da palavra de Deus descarta e joga no lixo? Será que na nossa modo como lidamos com as nossas obrigações e responsabilidades no trabalho, nós, em vez de vivermos sob os princípios de Deus, nós vivemos mais com base nos nossos interesses e muitas vezes com base na mentira, na corrupção, na omissão?
do que no desejo de fazer tudo com excelência e responsabilidade e honestidade para honrar e glorificar o nosso Deus? Será que no casamento, em vez de nós vivermos ali princípios que glorifiquem a Deus e que leve o cônjuge a ser grato a Deus pelo casamento que tem, o que nós fazemos é desonrar o nosso cônjuge? É muitas vezes agir de maneira agressiva contra o nosso cônjuge? É muitas vezes a gente maltratar um ao outro? Será que no nosso contexto familiar, em vez de haver respeito, obediência, honra, companheirismo, o que existe no nosso relacionamento familiar, pais e filhos, são brigas, gritarias, xingamentos? Mas no domingo, a gente está reunido para juntos louvar a Deus. Mas ao longo da semana, ou quando acaba o culto, o pé de guerra está armado. E hoje, né, com o culto online, às vezes a gente está brigado e uma parte da família está assistindo o culto, a outra parte está trancada em algum outro canto, de cara feia. Nós temos vivido isso no nosso contexto? Como temos relacionado com a nossa sexualidade? Será que nós temos vivido a liberdade sexual, em que não há princípios a ser seguidos? E aí eu posso viver o meu relacionamento sexual com diferentes pessoas, com vários relacionamentos totalmente opostos ao que é a vontade de Deus, que é viver um único relacionamento? Ou será que sexualmente estou envolvido com várias mulheres? Como isso tem sido desenvolvido em nossas vidas? Ou temos valorizado o padrão de Deus, que é o casamento, onde há fidelidade e exclusividade, e onde a sexualidade é vivenciada debaixo do compromisso de estar unido àquela pessoa de maneira exclusiva, de modo que intimamente eu sou conhecido por aquela pessoa somente, e aquela pessoa é conhecida por mim somente. E a nossa união ali se torna algo especial, conforme estabelecido pela palavra de Deus. Será que é assim que a gente tem procurado viver? Ou a gente tem descartado isso? Eucana vivia de maneira incompleta a relação com Deus. E você? Como tem vivido? Nesse contexto, Ana sofria. E parte do sofrimento de Ana era que, uma vez que naquela nação não se buscava a Deus, um dos sinais visíveis de que a nação estava distante de Deus naquele contexto era a existência da esterilidade na terra e também no ser humano. Deixa eu abrir aqui um parêntese importante. O fato de uma mulher ou de um homem ser estéril nada tem a ver com a maldição de Deus sobre a vida dessa pessoa. Não tem nada a ver isso. Mas o fato de existir a esterilidade no mundo tem origem como resultado do fato de que nós vivemos num mundo que decaiu no pecado e que não é o paraíso criado por Deus lá no Jardim do Éden. Porque lá no Jardim do Éden nós não conheceríamos o que é a dor de ser estéril. Mas fora do Jardim do Éden, no mundo decaído, conhecemos essa dor. Mas isso não quer dizer que exista maldição, porque Deus
abençoa a pessoa estéril com a possibilidade da adoção, que é algo maravilhoso, que é vivenciado inclusive pelo próprio Deus. E a experiência de uma maternidade ou de uma paternidade pela adoção é algo milagroso. Milagroso. Entretanto, fecha parênteses agora, no contexto em que Ana vivia, o conceito de maldição estava muito presente na mente daquelas pessoas. O conceito de que Ana pudesse ter sido esquecida por Deus era muito presente ali. Tanto é que o próprio texto vai dizer que o Senhor tinha fechado a madre de Ana, o Senhor tinha deixado ela estéril. E o texto reforça dizer isso, porque era essa a mentalidade daquela época de fato. E isso já angustiava o coração dessa mulher. E o fato dela não ter filhos pode ter sido o que motivou Eucana a se casar com uma outra mulher que lhe desse filhos. Por quê? Porque na antiguidade, ter filhos, além de ser sinal de bênção, ter filhos era, digamos assim, o sinal de provisão no futuro. Porque quem que vai cuidar quando tiver velho? Quem que vai sustentar quando tiver velho? Talvez você esteja rindo, né? Imagina, mas filho não vai cuidar da gente quando a gente tiver velho. Olha, nós temos, né? Aposentadoria, uma previdência, que nos dá algum tipo de garantias para o futuro. Mas naquela época não tinha. A previdência social era ter filhos. Então tinha muitos filhos. E aquele que não tivesse estava, de certo modo, sem garantias para o futuro também. Então Ana se sentia mal com isso. Ela era triste por não poder ter filhos. E para piorar a tristeza de Ana, nós vemos aqui, dentro da sua família, duas situações que aumentavam a sua tristeza. A primeira situação é que o versículo 6 vai dizer que a Penina, a outra esposa de Eucana, se colocava como rival de Ana, como adversária de Ana. E a Penina, então, provocava a Ana para irritar. Veja, anualmente Eucana reunia a sua família e saía da sua cidade e ia até a cidade de Siló. Porque lá na cidade de Siló é onde estava armado o tabernáculo, a tenda de adoração a Deus. Então eles iam para Siló para cultuar a Deus, nas festas de adoração ao Senhor. E Eucana fazia isso, e veja, anualmente, quando ele fazia isso, e normalmente eles iam lá para adorar ao Senhor, para render graças a Deus, para exaltar o nome do Senhor, quando eles iam fazer isso, o texto vai dizer no versículo 6 que Penina provocava Ana, irritava Ana, dizia as palavras duras e grosseiras para Ana. Eu fico imaginando ele se preparando para poder ir a Siló cultuar a Deus. E Ana e Penina ali escolhendo, né, a roupa que iria vestir. E Penina então dizendo para Ana: Ana, por que você demora tanto para escolher uma roupa bonita para você ir? Você nem tem motivo para ir. Deus se esqueceu de você. Deus não te deu o filho que você tanto quer. Você não tem motivo nenhum para ir. Eu acho que você não deveria nem ir. Imagina durante o caminho em que eles estavam indo para Siló, Penina rindo e dizendo: eu louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, porque Deus se lembrou de mim e me tornou fértil e me deu uma família. E dizendo isso de maneira irônica para machucar o coração de Ana. E essas provocações deixavam Ana tão mal que ela não tinha condições nem de se alimentar.
para piorar, além das provocações de Penina, havia cobranças que Ana constantemente ouvia de seu esposo. Talvez Eucana fosse um esposo sem noção, né? O esposo desligadão da vida. Ele sabia que a mulher dele estava triste porque não podia ter filhos. E ele chega para ela e diz: Ana, meu amor, por que você está assim, tão triste, chorando assim pelos cantos? Olha aqui, ó. Eu sou um bom marido. Eu não valho mais do que 10 filhos. Olha como eu te trato. E de fato, Eucana tratava muito bem Ana, porque a Bíblia vai dizer que Eucana amava muito Ana, e ele cuidava de Ana com todo o carinho. Mas aqui ele faz uma cobrança para ela injusta e que causa mais dor. Porque o amor de uma mulher pelo seu esposo é diferente do amor que ela tem pelo filho ou pela filha. Então não se compara. Ana ama a Eucana. Ana é grata pelo cuidado que recebe da parte de Eucana. Mas Ana queria ter o prazer de ser mãe. E é por isso que ela está triste. Não porque ela não é amada, mas porque ela não é mãe. E Eucana cobra. Ei, se alegre. Fique satisfeita por causa do cuidado e do carinho que eu tenho por você. Essas cobranças trazem preso. É importante a gente perceber que o texto diz que Ana estava com a sua alma, versículo 10, amargurada. Ela não tem filhos, ela sofre provocações, ela sofre com palavras que colocam ela ainda mais para baixo. Ela sofre com cobranças injustas, com cobranças onde não há aqui nenhum tipo de empatia, e ela fica amargurada. O coração de Ana está tomado por uma tristeza excessiva. E essa tristeza excessiva a joga num desânimo total. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu e você sabemos que a nossa vida não é uma linha reta em que todas as coisas acontecem de maneira organizada e tranquilas, como a gente gostaria. A nossa vida é muito mais comparada a uma montanha-russa, em que nós temos os altos e baixos, os momentos em que as coisas estão indo bem, tranquilas, mas nos momentos em que as coisas estão agitadas e nos causam medo e pavor e uma aflição. Então, a ansiedade, o abatimento, a tristeza podem, com certa frequência, atingir os nossos corações. E não adianta você se iludir achando que porque você está com Deus e porque você ama a Deus, você não experimentará tristeza. Não adianta você imaginar que porque você tem Deus, o sofrimento de algum modo não te atingirá. Porque a Bíblia não nos diz que nós não iremos sofrer. Pelo contrário, a Bíblia o tempo todo nos diz que nós vivemos nesse mundo marcado pelas aflições, marcado pelos sofrimentos. E não há um versículo da Bíblia em que Deus diz, não sofrerás. Mas há sim versículos onde Deus diz, você terá aflição. Então, não nos enganemos. As aflições estarão presentes em nossas vidas. E a alma se abater não é falta de fé em Deus, mas a alma se abater é a fragilidade nossa diante do tamanho da dor que a gente está sentindo. E por mais firme
que você seja na fé. Quando a dor é intensa, você a sentirá e você será consumido por ela de alguma maneira. Nós não podemos, então, ignorar a realidade da tristeza. Nós não podemos ignorar a realidade da dor. Porque ignorar o sofrimento só agrava ainda mais o nosso sofrimento. É fundamental, diante da tristeza, nós aceitarmos que aquilo nos faz mal. Entretanto, o mal que o sofrimento nos provoca, ele não é apenas algo ruim que nos prejudica, mas o mal que o sofrimento nos traz é também uma oportunidade. Oportunidade para transformação da nossa vida e oportunidade para enxergar a glória de Deus na nossa aflição. Certa vez, um pastor chamado John Piper, quando estava na véspera de uma cirurgia, por conta do câncer que ele vinha sofrendo, ele escreveu uma reflexão a respeito disso. E essa reflexão que ele escreveu a respeito da sua situação do câncer, ele diz o seguinte, que ele não poderia desperdiçar aquele câncer. Porque aquele câncer era na vida dele oportunidade para ele glorificar a Deus. E veja, John Piper não esconde o fato de que o câncer provocava nele medo. Ele não esconde o fato de que o câncer o fazia pensar na possibilidade de morrer e não resistir ao tratamento. E isso o fazia sofrer. Ele não esconde o fato de que o tratamento era agressivo e muitas vezes o machucava. Ele não esconde essas coisas. Ele admite isso. Mas ele também reconhece que o câncer, de certo modo, era o meio através do qual ele poderia estar ali aproveitando para estar mais próximo de Deus. E ao refletir sobre a possibilidade da morte, ele poderia refletir mais sobre a graça de Deus em nos prometer a vida eterna, nos prometer a ressurreição em Cristo Jesus. Ele poderia olhar aquela situação do câncer e perceber a fragilidade da vida, mas ao mesmo tempo perceber a grandiosidade de Deus e de que a vida está sob o controle de Deus e que a vida pertence a Deus. De modo que John Piper reconhece que o seu câncer o levou a buscar mais incessantemente a presença de Deus. O câncer, de certo modo, o colocou de joelhos, adorando ao Senhor. A história de Ana nos mostra que o fato dela não poder ter filhos fazia mal para ela. Mas a realidade dela não poder ter filhos é que levou essa mulher a recorrer a Deus de uma maneira que talvez ela não recorreria em outra circunstância. Eu quero desafiar você a olhar para a sua tristeza, a olhar para a aflição do seu coração hoje, não como algo mal que te distancia, que te afasta, que te destrói, mas olhe para a sua aflição hoje
como motivo para recorrer a Deus, como motivo para aproximar-se mais de Deus. E numa geração em que as pessoas não tinham rei, não tinham diretriz, não reconheciam Deus como rei de suas vidas e que não estavam guiando as suas vidas submissos aos valores de Deus, nessa geração, uma mulher decide recorrer a Deus. Uma mulher decide aproximar-se diante de Deus. E a Bíblia vai dizer então que, estando em Siló, essa mulher se aproxima do santuário, do local de adoração. O sacerdote Eli está lá sentado na sua cadeira, encostado sobre uma das colunas ali, num dos pilares ali do templo, do tabernáculo, do local de adoração. E aquela mulher, ela entra para adorar ao Senhor. Eu não sei, mas a imagem do sacerdote sentado, encostado, né? No pilar, meio que folgadão, me dá a ideia de que ele não estava fazendo ali o que ele deveria estar fazendo. Talvez não por causa só da negligência dele, mas talvez porque as pessoas pervertiam tanto a adoração a Deus que não davam mais valor devido ao santuário do Senhor. Talvez um sinal disso é o fato de que quando Ana se aproxima e ela começa a orar, a Bíblia diz que ela está tão angustiada e ela fala com Deus, e ela está tão emocionada ali que ela movimenta os seus lábios, mas não sai som nenhum, não sai voz nenhuma. E ela devia estar transtornada ali, orando ao Senhor, porque a sua angústia era grande. E aí o sacerdote que está lá, sentado, encostado, ele olha aquilo, olha bem, levanta da cadeira, chega perto e já chega dando bronca, julgando aquela mulher, sem saber o que estava acontecendo, dizendo: "Ô mulher, mas tu tá mamada mesmo, né, fia? Onde já se viu? Larga essa garrafa aí de vinho. Vai embora." E aquela mulher não estava bêbada de forma alguma. Ela estava ali derramando a sua alma diante de Deus. Mas como havia caos naquela geração, naquela sociedade, o sacerdote não consegue distinguir o que é uma pessoa bêbada do que é uma pessoa fervorosa em oração. Que caos! Mas aquela mulher se derrama diante de Deus, e na sua oração, essa mulher não se abala diante do pré-juízo, pré-julgamento do sacerdote Eli, mas ela permanece firme no propósito de buscar a Deus. E ela diz ao sacerdote: "Não, eu não estou bêbada, eu sou alguém angustiado e eu estou clamando ao Senhor. Eu sou alguém angustiada, de espírito aflito, mas eu estou me derramando diante do Senhor." E ela ora ao Senhor, reconhecendo na sua oração que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Essa é uma declaração fantástica, porque essa declaração indica que ela confia que ela está numa batalha, ela sabe que ela está no enfrentamento de uma luta. Então ela recorre a Deus e ela entende que Deus, Ele é o Senhor acima daquela batalha. E é o Senhor quem está guerreando com ela e por ela. Então ela coloca o seu coração na presença de Deus e ela declara diante de Deus que o seu desejo era ter um filho. Mas perceba
que Ana, ao orar pelo filho, Ana reconhece uma coisa fundamental. Ana reconhece que a satisfação da sua vida, a realização da sua vida não está no fato de ser mãe, mas a realização da sua vida está em adorar a Deus, em render toda a glória a Deus, em alegrar-se na pessoa de Deus. Porque o filho não é capaz de nos satisfazer em alegria, porque os filhos falham, decepcionam, crescem, partem, se vão. Nossa realização profunda não está em ninguém e em nenhuma outra coisa qualquer, mas a nossa realização plena está no relacionamento de amizade, de profunda comunhão, intimidade com o nosso Deus, em experimentar a presença do Senhor, em glorificá-lo em tudo que nós vivemos, em viver para Deus, por Deus. E Ana entende tanto isso, que ao pedir um filho, Ana faz um voto. E nesse voto, Ana declarava ao Senhor que se Deus lhe desse um filho, isso está no versículo 11, se Deus lhe desse um filho, ela iria entregar esse filho a Deus. E esse filho não iria ver navalha passar pelo seu cabelo, ou seja, esse filho participaria de uma consagração dos nazireus, em que ele seria totalmente dedicado a viver para servir a Deus. E um dos sinais era o não cortar o cabelo. Ana se dedica esse filho a Deus. Ela poderia estar orando para pedir um filho para ela. Um filho para ela ter ele em seus braços. Mas Ana ora dedicando a sua vida e o seu próprio filho a Deus. Porque a alegria de Ana não está na realização de ser mãe, mas a alegria de Ana está na realização de glorificar a Deus, a ponto de dedicar o fruto do seu ventre ao próprio Deus. Ana não idolatra a possibilidade de ser mãe. Ana prefere adorar ao Senhor, que é capaz de dar à luz a uma estéril. Nós temos um grande problema. O problema é nós nos tornarmos idólatras, a ponto de a nossa tristeza e a nossa aflição não apenas revelar a dor que nós estamos sentindo por causa de alguma coisa que não está bem na nossa vida, mas o nosso sofrimento pode revelar alguns ídolos que nós cultivamos em nosso coração. Uma mãe, por exemplo, que chora amargamente por não ter filho, pode revelar no seu coração o ídolo de querer ser amada por um filho e de achar que ela só será amada na vida e só será verdadeiramente querida na vida se ela tiver um filho para ela. Isso nos revela uma idolatria. Porque à medida que esse filho cresce e amadurece e vai viver a sua vida, as suas escolhas, essa mãe se sente mal, vazia, porque ela prendeu toda a felicidade dela no filho estando com ela. Isso é idolatria. E tem muitas mães aí que idolatram seus filhos. Percebe que às vezes o nosso sofrimento pode revelar os ídolos que nós temos no coração. Às vezes nós clamamos muito pelas bênçãos de Deus. E não há nada de errado nisso. A Bíblia nos incentiva a orar pelas bênçãos de Deus. O problema é que às vezes nós idolatramos as bênçãos, em vez de adorarmos ao Deus abençoador. O pastor Tim Keller diz uma coisa interessante. Ele faz uma metáfora e ele diz assim: idolatria é você prestar a adoração ao fruto e não à árvore que deu o fruto. Ele faz uma metáfora dizendo: quem é a fonte que nos dá o fruto da bênção? É Deus.
Deus seria a árvore. Mas em vez de eu prestar o culto a Deus, que é quem dá o fruto, eu olho para o fruto e eu engrandeço o fruto. O fruto de Ana era o filho. Mas ela não devota a sua vida ao filho. Ela devota a sua vida a Deus. Você tem dedicado a sua vida a Deus? Você tem dedicado aquilo que Deus tem te dado ao Senhor em forma de gratidão e adoração a Ele? Ou você tem vivido só em função de si mesmo? A oração que Ana faz é uma oração que ajuda ela a enxergar a glória de Deus. E antes mesmo dela receber a resposta a essa oração, ela já presta a adoração ao Senhor, dedicando o resultado dessa oração somente a Deus. Isso nos ensina muito, porque às vezes nós estamos tão acostumados a pedir coisas para Deus, mas temos muita dificuldade em dizer para Deus em que nós somos gratos a Ele. E a nossa ingratidão, ela agrava as nossas aflições, porque elas nos impedem de reconhecer o bem que Deus já tem feito em nossas vidas. Ana não é ingrata. Antes de receber qualquer coisa de Deus, ela já o adora. E isso é um remédio que combate a sua tristeza. A gratidão é antídoto para a nossa tristeza, porque a gratidão nos faz admitir que Deus já tem feito muito bem para as nossas vidas, e que a nossa satisfação real, plena, não está na realização daquilo que é a nossa vontade, nosso prazer, mas a nossa satisfação plena está em nos aproximarmos de Deus e nos alegrarmos na presença de Deus e na glória ao nome de Deus. Ana experimenta isso. E a certeza que temos de que Ana experimenta isso é porque o texto termina, versículo 18, mostrando que Ana, ao sair do santuário, ela sai clamando para que a graça de Deus se manifeste em sua vida. E ao clamar que a graça de Deus manifeste em sua vida, ela mostra que a sua aflição é grande, mas a sua certeza de que Deus a ama é maior. A sua dor e a sua tristeza podem ser enormes e podem te consumir todos os dias, a ponto de te fazer chorar muito. Mas a realidade do amor de Deus sobre a sua vida é maior. Conhecer a Deus, conhecer o seu amor, adorá-lo e agradecê-lo pelo fato dele te amar, é capaz de promover alegria ao teu coração. Ana experimenta isso. E ela experimenta tanto isso, que o texto vai dizer então que o seu semblante, versículo 18, na parte final, o seu rosto já não era triste. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ana saiu do santuário grávida? Não! Ana saiu do santuário com alguma palavra profética, dizendo, você ficará grávida. Não! Mas ela saiu do santuário com um rosto não mais triste. Por quê? Ainda não doía nela o fato de não ser mãe? Claro que doía. Mas ela sai do santuário com o rosto não mais triste, porque ela havia tido a atitude de orar. E na oração, ela faz algo que nós devemos aprender a fazer. Na oração,
diz o texto no versículo 15, que Ana derrama a sua alma diante de Deus. Ela não tem vergonha de se aproximar do Senhor e de diretamente falar com Deus. Porque ela sabe que o Deus de Israel é o Deus que conhece a aflição dos seus filhos e filhas. O Deus de Israel é o Deus que não se esquece de ninguém. Embora o sofrimento nos faça acreditar que ele se esqueceu. Mas a realidade é que Deus nunca se esquece. O sofrimento muitas vezes nos faz imaginar que Deus está muito ocupado em cuidar de coisas grandes, maiores. E nós que somos tão pequenininhos, tão insignificantes, para nós Deus deve estar sem tempo. Para nós Deus não está olhando. Não, isso não existe. Deus olha e conhece a aflição de cada um de nós. E Ele está assim, se movendo para trazer a nós uma resposta diante das nossas aflições. Ana acredita muito nisso. Então ela derrama o seu coração diante de Deus. E ela sabe que Deus se lembra daqueles que são seus filhos. E Deus se lembra não porque Ele tem um problema de memória ou de distração. E aí então em determinado momento Ele, opa, lembrei. Não. Deus se lembra no sentido de que Ele oferece atenção. Não é lembrar-se no sentido de que eu me esqueci, então depois eu me recordo. Mas é se lembrar no sentido de que eu estou constantemente movido a dar atenção àquilo no qual eu me importo. Então, quando o texto diz que Deus se lembra, o texto está querendo dizer que Deus dá atenção aos seus filhos, porque os seus filhos importam muito para Deus. Às vezes parece que Deus demora em fazer, demora em agir. Mas só parece. Porque a demora de Deus não é atraso em agir. Mas a demora de Deus é proposital. Porque se Ele não agiu, é porque ainda não é o tempo certo. Porque Deus age na hora e no momento certo. Deus viu a aflição. E a maior demonstração do fato de que Deus vê a nossa aflição e de que Deus se lembra de nós e que Deus se move diante de nós sobre as nossas aflições é o fato de que Deus nos concede um Salvador. Um Salvador que vem ao mundo não apenas para ver com os olhos as aflições que os seus filhos e filhas passam, mas Ele vem ao mundo para se compadecer, para se doer por dentro diante da aflição que seus filhos passam, a ponto de Jesus Cristo certa vez estar na cidade de Jerusalém e olhar as pessoas e olhar a aflição das pessoas. A Bíblia diz que Jesus chora sobre Jerusalém, porque Ele se compadece da dor. Mas Ele não apenas enxerga e se compadece da dor, mas Ele tem um ato gracioso para conosco, porque Ele assume em seu próprio corpo as nossas dores, e Ele assume para si mesmo as nossas aflições,
E a tristeza que te consome, em intensidade infinitamente maior, consumiu a alma, o corpo de Jesus, que no jardim, antes de ser preso para ser condenado à cruz, no jardim ele já gemia de dor, ele já sentia aquela aflição, e o seu corpo sofreu tanto a angústia que ele suou sangue. E ao ser preso e levado a julgamento, ele passou por humilhação, ele passou pela agressão violenta, dos pontapés, dos açoites, da perfuração provocada pelos espinhos cravados na sua cabeça. Ele foi jogado ao chão com violência, torturado, obrigado a carregar uma cruz pesada até o local onde ele seria finalmente crucificado. E ele já estava tão machucado e cansado e aflito que ele não suportou sequer carregar a cruz. No meio do caminho ele caiu sem forças para levantar o peso da cruz. Um homem no meio da multidão precisou ser chamado, Simão, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Porque aquele fardo estava pesado, aquele fardo estava insuportável. A aflição nossa é insuportável, difícil de carregar. O nosso Deus sabe, porque Ele assumiu isso também em sua própria vida. Caminhou, e ali Ele foi pregado injustamente naquela cruz. Mas esse sofrimento de Jesus na cruz não é apenas o mal vencendo, o mal estampado na agonia de Jesus. Não! Porque nós podemos enxergar a glória de Deus nas aflições de Jesus na cruz. E nós enxergamos a glória de Deus nas aflições de Jesus na cruz, porque através das feridas de Jesus é que Deus promove a cura para as nossas feridas. É através do derramamento de sangue de Jesus na cruz que Deus exerce perdão sobre as nossas vidas. Porque sem o sofrimento de Cristo não haveria sobre nós salvação. E talvez você olhe para essa afirmação e diga: mas por que tanta dor? Por que tanta aflição? É porque o pecado é algo mau. E o pecado nos corrompe tanto e nos afasta tanto do plano de Deus, que o pecado nos joga numa condição de condenação e numa condição em que nós estamos sendo degenerados. E é o pecado, sim, que está nos levando para a destruição da morte. Mas no sofrimento de Jesus, Ele aniquila, Ele destrói o poder do pecado. E a condenação a qual o pecado estava nos impondo é agora desfeita. E nós somos, pelo sofrimento de Cristo, libertos de qualquer condenação. Eu vejo a glória de Deus no sofrimento de Cristo.
E a glória de Deus presente no sofrimento de Cristo é a mesma glória que se manifesta presente em minha vida, no meu sofrimento. Eu posso orar, pois Jesus, que é o meu Salvador, passou pelas mesmas aflições e mesmas tentações e coisas até maiores do que eu passo, do que você passa. E nós podemos orar, porque esse Jesus se torna perfeito sacerdote, que diferente de Eli, não está encostado, não está sentado, não está distraído, que diferente de Eli, não olha para o derramar da minha alma, como se eu estivesse embebedado, ou enlouquecido. Não, Ele é o perfeito sacerdote, que olha para o derramar da minha alma, e tem compaixão, sente a minha dor, e direciona a minha vida segundo a sua perfeita vontade, que é a vontade perfeita e maravilhosa de Deus. E concede a mim o consolo e a sabedoria e a força que estou necessitando. Pois Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador. O desafio que o texto estabelece para as nossas vidas são o seguinte: não fuja da tristeza que você sente em sua alma. Aceite que está doendo muito a sua aflição. Mas saiba que há um sacerdote atento para te socorrer, perfeito para te ajudar e te consolar e te dar a paz e te ajudar a carregar o fardo. Esse é Jesus, Senhor e Salvador. Ore em nome de Jesus, derramando diante de Deus o seu coração, derramando diante de Deus a sua dor e clamando: Senhor, ajuda-me na minha aflição, pois eu quero enxergar a tua glória sobre a minha dor. Deus, em sua bondade maravilhosa, estará ouvindo a tua oração e trazendo a paz dele sobre você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Cristo Jesus. Me acompanhe nessa oração. Querido Deus, que aqueles que estão hoje com a sua alma abatida em profunda tristeza, possam olhar para o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, e possam saber que em Jesus eles podem receber a paz, a força necessária para suportar a sua aflição. E que eles possam, ó Deus, em meio a essa dor, não desperdiçar a oportunidade de aproximar-se mais de Ti e de reconhecer a Tua glória em suas vidas. Que o Teu Espírito ilumine a todos e que Teu Santo Espírito dê o consolo a todos. Em nome de Jesus. Amém. Na
pra alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro Queridos irmãos, quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E após essa palavra que foi dada neste culto, quero fazer uma oração de intercessão pela igreja. E após isso, estaremos impetrando a bênção apostólica. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar por tua graça, por tua bondade sobre nossas vidas, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de meditar na tua palavra, de examinar as sagradas escrituras. Nós te louvamos por isso. E agora, Senhor, nós queremos interceder em favor da tua igreja, que não está podendo se reunir, mas virtualmente nós estamos juntos, participando dos cultos, dos louvores, das orações. Que o Senhor esteja nos abençoando, Deus, que mesmo dessa forma, distante e virtual, mesmo dessa forma que nós estejamos vivendo aquilo que o Senhor planejou para a tua igreja, o amor fraterno, a comunhão, o interceder um pelos outros. Então, Pai, no nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor venha ajudar a tua igreja a estar passando por mais este momento de crise, e poder, Senhor, após isso sairmos vitoriosos com a tua graça, porque essa é a promessa do Senhor na tua palavra, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então que o Senhor nos ajude a vencer, que o Senhor abençoe a tua igreja, que nós estejamos passando por tudo isso que temos passado nesses últimos meses, debaixo da tua graça, com a fortaleza do teu Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, Pai, seja com cada um de nós, seja com
os pastores, sejam com os presbíteros, diáconos, toda a liderança. Senhor, abençoa cada um dos membros, desde da mais jovem, da criança até o mais adulto. Que o Senhor seja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, dirigida pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, garantida pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja com as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, recebei a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o ensino, a unção do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, Igreja do Senhor, reunida de forma virtual, hoje e para todo sempre. Amém.